Eu estava numa escola, eu ia fazer uma roda de conversa com meninos e meninas adolescentes de 17 e 18 anos. A gente não se conhecia e a gente ia conversar sobre primeira relação sexual, consentimento, IST e abuso. Foi quando eles começaram a entrar na sala de aula e eu fui olhar as carinhas para ter ideia de quem é que ia sentar comigo naquela roda. Eu bati o olho nesse menino que tinha todos os códigos do funk. Ele estava de bermuda larga, cueca aparente, tinha corrente dourada, tatuagem pelo corpo. E eu pensei, caracas, como é que eu vou fazer para conversar esses assuntos com esse menino na roda? Isso porque eu rapidamente fiz uma associação entre o universo do funk e o universo machista. As letras da música do funk, na sua grande maioria, colocam a mulher num lugar de submissão ao homem. Lugar esse que, muitas vezes, a mulher serve esse homem sexualmente. A gente sentou na roda, começou a conversar, eu ia fazendo perguntas para eles, eles iam trazendo situações. E esse garoto do funk foi o que mais demonstrou empatia pelas questões que as meninas traziam na roda. Esse menino foi o menino que mais mostrou interesse pelos assuntos que a gente falava. Ele queria saber, ele perguntava, ele se colocava, ele trazia as suas dúvidas. E esse menino mostrou para mim que meninos não nascem machistas, eles se tornam, eles aprendem. Numa sociedade, num mundo que tenta redefinir os padrões de masculinidade, esses meninos adolescentes têm sido rotulados de vilões, de monstros, de violentos. Mas eles não são. Eles são meninos tentando entender quem eles são no mundo que diz para eles, seja gentil e seja forte. Como? Talvez a gente não devesse perguntar o que está acontecendo com esses meninos, mas sim o que está acontecendo ao redor deles. Pega esse menino lá da escola e traz ele para casa agora. Ele está jogado no sofá ou na cama, rolando a tela do celular para cima. Esse menino rapidamente vai receber um conteúdo que não foi ele que escolheu, foi o algoritmo que escolheu para ele. Um conteúdo de um ecossistema que a gente chama de machosfera. Um lugar onde diz para os homens e para os meninos que eles estão em desvantagem e a culpa disso é das mulheres. Agora, como é que isso chega para o menino? Na linguagem da piada, na linguagem da brincadeira, na linguagem das dicas. Então, tem lá assim, como aprender a se dar bem com as meninas. E ele vai clicar no conteúdo, óbvio, porque na grande maioria das vezes interessa para os meninos se dar bem com as meninas. Ele vai lá tentar colocar esse conteúdo em prática e muitas vezes não dá certo. E ele volta para esse ecossistema da machosfera para ver se ele tem mais dicas para dar para esse garoto. E ele vai e volta, as coisas não dão certo. E uma hora esse ecossistema conta para ele, não está dando certo, mas a culpa não é tua, a culpa é das meninas. A culpa é das meninas. Só que quem mais fala com esses meninos? Para além da internet, quem mais está conversando com eles? Tem um provérbio africano que eu gosto muito, que diz que é preciso uma aldeia para cuidar e educar uma criança. Eu diria que é preciso uma aldeia para cuidar e educar um menino. Só que 6 em cada 10 meninos dizem não ter uma referência masculina para ter de exemplo, para seguir. Esse dado é do Instituto Pesquisa do Papo de Homem, que falou com mais de 2.000 meninos pelo Brasil. Tem um outro estudo, que é da Sociedade Americana de Pediatria, que diz que crianças que crescem com homens amorosos, elas se desenvolvem melhor emocionalmente, socialmente e academicamente. Ou seja, crianças que têm uma figura masculina afetuosa se desenvolvem melhor em diferentes aspectos. Por outro lado, tem meninos dizendo, falta referência para a gente não tem referência de masculinidade saudável para se espelhar. E o que a gente faz com isso? A gente precisa abrir essa roda para os meninos entrarem, eles precisam começar a fazer parte dessa conversa. E abrir a roda para os meninos não significa colocar eles no centro dessa roda, não significa torná-los protagonistas, mas significa dar acesso para eles aos lugares onde os debates acontecem.
Eles precisam aprender, eles precisam se informar, eles precisam entender o que significa machosfera, o que significa misoginia, o que significa machismo estrutural. A gente está falando de termos que muitas vezes a gente usa para se referir a eles, e eles não sabem o que é isso. Eles precisam aprender para poder transformar. A gente já viu que isso dá certo com as meninas. A gente tem uma geração de meninas muito mais empoderadas, muito mais sabidas de si e sabidas dos seus direitos. E são essas meninas que estão dizendo para os meninos que tem uma masculinidade que não cabe mais no mundo. E o que a gente faz com isso? A gente precisa de mais rodas de conversa como aquela da escola, para que meninos possam se sentir à vontade para dizer o que sentem, o que pensam, trazer os seus medos, falarem dos seus corpos e falarem sobre os corpos dos outros, aprenderem. As meninas, por uma razão muito óbvia, que é de prevenção e segurança, quando entram na puberdade, elas vão à ginecologista. E elas têm ali a oportunidade de aprender, como especialista, as questões todas do próprio corpo. Tirar dúvida, falar dos seus medos, das suas relações. Os meninos vão aonde? Eles aprendem com quem? Antigamente, a gente costumava ter um homem na família, que muitas vezes pegava esse garoto, quando ele entrava na puberdade, e levava para uma casa de prostituição. E a primeira vez que esse menino ia ter uma relação, que ele ia experimentar o corpo dele tocando o corpo de outra pessoa, era através da objetificação do corpo de uma mulher. Paga-se por um serviço, tem-se o direito de fazer o que quiser com o corpo daquela mulher, e depois eu devolvo, eu entrego e vou embora. Não mudou muita coisa de lá para cá, porque eles continuam aprendendo, só que agora é com a pornografia, com um agravante que ensina para eles que, além de tudo isso, é preciso performar. A relação com o outro tem que ser um grande espetáculo. E muitas vezes, quando eles vão tentar reproduzir isso na relação com uma menina, eles reproduzem também a violência que está implícita nessa pornografia. E o que a gente faz? Quem é que vai ensinar para esses meninos sobre toque afetivo? Sobre o que significa, o que a gente sente quando a gente encosta a pele na pele do outro? Quem vai falar para eles sobre amor? Metade dos meninos que foram entrevistados pelo Instituto Papo de Homem falaram que nunca escutaram do próprio pai, "Eu te amo". Como é que será que é crescer aprendendo que tudo que vem do peito deve ser sufocado, deve ser soterrado? Que a gente não pode falar das emoções, muito menos dizer para o próprio filho, "Eu te amo". Isso me faz pensar que homens que puxam o gatilho, que ameaçam, que perseguem, que não sabem lidar com o fim de uma relação, não surgem do nada. Tem uma frase de um filósofo francês, o Jean-Jacques Rousseau, que ele diz que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Meninos não nascem machistas, eles se tornam, eles aprendem. E se a gente quer mudar o que chega lá no final, que é um dado de feminicídio, a gente precisa mudar o começo. O começo é uma criança de 6 anos que quer brincar de boneca e não pode porque isso é coisa de menina. Ou um garoto de 12 que tem acesso à pornografia sem mediação alguma de um adulto ou contextualização. Ou o garoto de 15 que nunca teve uma roda onde ele pudesse falar das próprias questões, aprender sobre o corpo dele e o corpo do outro. Se a gente quer mudar o que a gente tem como masculinidade, a gente precisa educar meninos com mais gentileza, com mais afeto. E se você é homem, os meninos precisam te ver. Eles precisam te ver chorando, eles precisam te ver cuidando, eles precisam te ver amando. A gente precisa ensinar os meninos a amar, a si mesmo e aos outros. Do contrário, a gente vai continuar enterrando mulheres. Eu escolho ensinar e eu espero imensamente que vocês escolham também. Muito obrigada.